nós vamos mostrar a execução segura de uma cobertura com telha cerâmica. Nós temos como base a NBR 15310 de 2009 e a NBR 15755 de 2013. A primeira trata de como nós devemos usar as telhas cerâmicas e a segunda de como nós devemos executar a cobertura. Os materiais utilizados foram um lápis, uma régua em L, uma trena, uma furadeira com brocas de 6 e 8 mm, um martelo, marreta, pregos sem cabeça de 8 mm, pregos de 6 mm, pregos para ripas e uma serra circular. A norma diz que a inclinação mínima que um telhado deve ter é de 30%, então para verificar isso no nosso telhado a gente mediu essa altura e a base e deu 45%, então quer dizer que o nosso telhado está dentro da norma, segundo a inclinação. Bom, o nosso telhado tem largura de 1 metro e para verificarmos a quantidade de telhas que a gente vai usar, a gente colocou elas no chão e fizemos a medição. Então a gente viu que a gente precisa de um caibro que tenha mais ou menos o comprimento de três telhas sobrepostas. Para a fixação dos caibros foram utilizados os pregos sem cabeça que permitiam o encaixe do caibro na estrutura de cimento utilizada como base. Foi realizada a medição para que a distância entre os caibros superiores e inferiores tivessem 97 centímetros. Depois foram realizados furos de 8 mm na marca feita na estrutura de concreto para que o caibro inferior pudesse ser acoplado sem menores problemas a partir dos pregos. Em seguida, é necessário furar os caibros com broca de 8 mm com um pouco de folga para que os pregos entrem com facilidade, e então eles devem ser martelados até ficarem na altura dos caibros. Nesse momento, furamos os caibros que ficaram perpendiculares aos caibros iniciais com broca de 6 mm. Isso porque fica facilitada a passagem do prego no primeiro caibro e para que ele fique fixado no caibro inferior. Além disso, é importante notar que o terceiro caibro se encontrará exatamente no meio entre os dois caibros. Somente então será realizada a medição a partir das ripas já montadas e o corte com serra circular de todas as ripas a serem colocadas sobre os 3 caibros. Elas somarão um total de 4 ripas. Prega-se as ripas sem a necessidade de furá-las, uma vez que ela não é tão grossa quanto o caibro, e o parafuso usado não possui grande bitola. É importante garantir o alinhamento com os caibros. Como o nosso protótipo é 1 para 1, a gente tem que ter certeza de que os caibros estão menores do que isso, porque a madeira não pode ficar exposta às intempéries do tempo. Então, medindo aqui, dá mais ou menos 0,97, que é menor que 1, então tá ok para nossa medida. Bom, então como a gente define a distância entre as ripas? Basicamente é pela dimensão das telhas. A primeira coisa que você vai ver é onde tá esses dentinhos dentro das telhas, na parte interna, né? E a partir disso, esses dentes têm que ficar agarrados na face externa da ripa. Como vocês estão vendo aqui, tem uma parte um pouquinho abaixada. Uma telha deve apoiar na outra nessa parte abaixada. Então você vai medir essa distância da face externa até a face interna, isso é popularmente conhecido como garga. E a partir dessa medida você acrescenta mais ou menos meio centímetro para, no caso de tiver fileiras muito grandes de telhas, aí esse erro ele não vai afetar nas últimas. E aqui você faz meio que um gabarito para essa medida, no nosso caso é 34 centímetros. Utiliza-se a garga para medir a distância entre as ripas subsequentes, conferindo sempre que está sendo feito um alinhamento com a lateral do caibro. Analisando essa trama, a gente percebe que cada telha ela fica em cima de uma telha e de uma ripa. Só que essa última telha ela só está em cima de uma ripa porque não vai ter outra telha para ficar embaixo. Então a gente coloca uma ripa em cima para ficar com 2 ripas para poder apoiar essa última telha e ficar equilibrado. Como explicado anteriormente, está sendo feita a colocação da segunda ripa na parte inferior do telhado. E por fim, inicia-se a colocação das telhas, começando pelo lado inferior direito e só indo para a próxima coluna quando a anterior estiver concluída. Ao final, é necessário dar uma organizada nas telhas para que elas fiquem bem distribuídas por toda a extensão da cobertura realizada.
Bom, para realizar essa obra, a gente utilizou óculos de proteção, capacete, luvas, calças compridas e sapatos fechados. Como o que a gente fez foi só o protótipo, a gente não teve que realizar ele em altura, nós temos mais alguns EPIs a adicionar a essa lista, sendo eles o capacete com jugular, um cinto de segurança com talabarte e um guarda-corpo para manter os trabalhadores seguros.